Muitos líderes acreditam que precisam ser acessíveis a todos o tempo todo. Embora seja algo importante fornecer acessibilidade para sua equipe, mas a verdade é que, se você não tiver um núcleo seleto, você não terá sustentação para os momentos de glória, nem para os momentos de crise. Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues, estou aqui nesse vídeo hoje falando sobre uma das lições do nosso livro 75 lições de liderança de Jesus, e hoje falando especificamente sobre a nossa lição número 66, que fala sobre ter um núcleo seleto. Falando sobre as passagens que estão em Mateus 17, de 1 a 8, Marcos 9, de 2 a 8 e Lucas 9, de 28 a 36, mostra sobre a importância do líder para criar um ambiente de confiança e de segurança psicológica, permitindo que as pessoas que estejam ao redor consigam se chegar até ele, deixando aberto o caminho para as pessoas e fomentar a colaboração. Mas que nem sempre esses aspectos eles darão todas as condições para o líder conseguir alcançar os seus objetivos, e aí por isso ele precisa ser capaz de fazer essa escolha. Bom, e aí falando sobre a passagem que está em Marcos 9, de 2 a 8, diz o seguinte: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou, em particular, a sós a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles a não ser Jesus. Então aqui nos mostra que ter esse momento de separação com esse núcleo seleto, proporcionando a essas pessoas experiências, permitindo que elas possam ver essa glória, participando de momentos importantes, faz com que então você crie um núcleo que de fato vai poder te apoiar nas suas decisões, nas suas ações, principalmente quando você mais precisar. E como demonstrado nessa passagem aqui em Marcos, Jesus possuía então pessoas que eram de sua extrema confiança. Como eu disse, que o apoiaria nos momentos mais importantes da sua caminhada, como foi nesse episódio onde ele então revelaria sua glória, onde o próprio Pai chegaria ali para validar o seu ministério. E por que apenas Pedro, Tiago e João? Todos sabem que Jesus tinha ali pelo menos os 12 apóstolos e até mesmo uma multidão como os 70 que ele enviou para poder abrir o caminho para o seu ministério, mas no Monte da Transfiguração ele levou apenas esses 3. E aí justamente isso nos mostra que ter um grupo seleto não é você excluir os outros, mas é você ter uma estratégia de confiança, é você conseguir criar um núcleo duro para te apoiar nas suas ações, é ter pessoas que suportam ver a sua glória sem se perderem e que ouvem os seus segredos sem os traírem. Então o líder ele precisa criar esse núcleo, criar esse ambiente de segurança, de confiança, sabendo com essas pessoas quais são as pessoas com as quais ele pode contar no seu dia a dia. Nós temos também a passagem de Lucas, que é semelhante à de Mateus e de Marcos, porém na passagem de Lucas, que eu não vou ler aqui, mas que vocês podem acessar depois, detalha alguns aspectos importantes, como por exemplo, o seu rosto se transfigurou e que juntamente com Moisés e Elias falavam sobre a morte de Jesus, dando mais detalhes dessa importante participação que esse núcleo seleto teve nesse momento tão importante do ministério de Jesus, sendo então estes também, os próprios Moisés e Elias, parte de um grupo seleto entre Jesus e Deus, que estavam ali justamente para falar das coisas que até então eram mistério e que até então não estavam reveladas aos homens. Então aqui a gente consegue entender e compreender a importância de um líder possuir pessoas com as quais ele possa lidar, com as quais ele possa confiar e que irão estar juntos em momentos muito difíceis ou relevantes da caminhada do líder e que também poderão auxiliar e até mesmo aconselhar em situações em que se fizer necessário. Então,
ter esse grupo que vai apoiar é extremamente importante para todo e qualquer tipo de líder. E o que a gente também observa aqui, diante desses textos que a gente leu, é que como líder, ele deve preparar esse grupo. Na verdade, você como líder não deve escolher as pessoas somente por afinidade. Na verdade, você deve escolher aqueles que têm uma complementariedade de perfil, de conhecimento, que vai poder te apoiar nas diversas frentes que você vai ter no seu dia a dia. Você então vai preparar esse grupo de acordo com a sua necessidade para que ele possa te apoiar nas tomadas de decisão. Então a gente pode aqui destacar 6 passos que Jesus usou e que então você como líder deve replicar para poder então criar esse grupo seleto, para poder criar esse núcleo duro, como a gente mencionou. Primeiro, selecionar criteriosamente, ou seja, saber identificar quais são os perfis que se complementam e que podem então te apoiar nas suas diversas frentes. Estar sozinho com eles, como segundo ponto. Então ter um tempo de qualidade para você cultivar essa confiança, para você criar esse ambiente de segurança com eles. Compartilhar experiências únicas, como terceiro ponto, como aconteceu com esse grupo seleto de Jesus, que pôde participar desse momento da transfiguração de Jesus e onde então estava sendo discutido acerca da sua morte. Quarto ponto, criar lembranças perenes, ou seja, criar memórias, aspectos que vão ser lembrados em situações críticas, de crise, para a tomada de decisão. Manter uma recorrência, ou seja, você ter um momento específico, um encontro periódico com essas pessoas que fazem parte desse núcleo para que você possa manter essa consistência. E sexto ponto, ter segredos estratégicos para o futuro, ou seja, pontos, situações e informações que somente esse núcleo duro possui para que então ele possa saber como que você vai tomar as suas decisões baseadas nessas informações. Então o que a gente pode extrair até aqui de tudo aquilo que a gente falou? Liderança não é um ato solidário, é um exercício de confiança seleta que o líder precisa realizar. E embora, como a gente disse, seja importante o líder ser acessível, o líder que tenta ser tudo para todos acaba sem ninguém nos momentos em que o rosto transfigura, ou seja, no momento em que de fato ele precisa de ter alguém por perto ou quando a morte precisa ser discutida, alguma decisão drástica, uma decisão muito importante para a organização e para o grupo precisa ser tomada, o líder precisa ter com quem contar. Então, de tudo isso que a gente viu, fica claro que ter pessoas que o representem e, portanto, prepará-las, seguindo esses passos que a gente mencionou, selecionando, estando sozinho com elas por um tempo, compartilhando experiências únicas, criando uma lembrança perene com eles, ter uma recorrência para poder manter esse fio e ter um segredo para usar no futuro, são os passos necessários que você, como líder, precisa realizar para que você possa, então, criar esse núcleo duro dentro da sua organização, do seu time também. Bom, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, ative o sininho, nos siga para que você possa, então, receber novos conteúdos como esse, para que você se torne um líder cada vez mais efetivo e se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa também se tornar um líder melhor, seguindo o maior, melhor e mais perfeito modelo de liderança que já pisou aqui nessa terra. Um grande abraço, te espero no próximo vídeo e até breve.